Olá a todos, eu sou Leonardo Nieto, coordenador de ações e produtos das raças cebuínas do programa Gene Plus, e vou tentar mostrar em um tutorial para vocês como trabalhar no acasalamento no software do programa Gene Plus. Se a gente está falando de acasalamento, a primeira coisa que devemos fazer é indicar para o software quais são os animais que vão participar do acasalamento. E aí nós temos os produtos, os touros, as matrizes multíparas, as novilhas, sejam aquelas que vão aparecer pela primeira vez ou aquelas que estão entrando em reprodução na estação de monta, e algum touro jovem que eu quero utilizar. Para isso a gente deve ir aqui em sumários e nós temos em touro, então a gente vai escolher os reprodutores, em matrizes as fêmeas multíparas e em produtos as novilhas ou algum touro jovem. Estou aqui no sumário de touros, no canto inferior esquerdo eu tenho uma ferramenta, eu vou entrar no sumário, qualquer um deles, e são exatamente iguais. Aqui tenho para localizar o animal, seja por nome, seja pela identidade dele. Vou digitar, clicar em localizar e ele me vai levar a esse animal. Aqui novamente nós vamos trabalhar com aquelas colunas, lembrando que a letra A é de acasalamento, a S de sumário, a coluna 1 significava que esse animal tinha peso de desmama, P2 peso soberano. Então, para indicar para o software que eu vou trabalhar com esse animal, tem que fazer parte do acasalamento, eu vou clicar na coluna A. Cada vez que eu clique aqui, estou falando para o software que esses animais vão fazer parte. Se eu desmarco, esse animal não faz parte mais do acasalamento. Observem que na parte meia inferior eu tenho aqui um numerinho que diz assim, acasalamento 6. O que é isso? Como estou nos touros, me está dizendo que eu tenho 6 reprodutores marcados para acasalamento, né? Se eu marco mais animais, observem que esse número vai aumentando à medida que vou marcando. Me está indicando quantos animais selecionados para acasalamento. Se eu desmarco, ele vai a diminuir. Mais uma coisa, vamos supor que quero zerar a coluna A de acasalamentos, quero trocar todos meus touros. Eu venho aqui, limpar coluna, clico nesse botãozinho A, limpar a coluna A, e ele vai zerar a coluna de acasalamento. Em vez de apagar um a um, ele vai zerar todos aqueles, nesse caso aqueles 6, se clicaria, apareceria o número 0, me indicando que eu limpei a coluna A. Sim? Então, é assim que a gente faz a seleção dos animais para acasalamento utilizando a coluna A. Aqui está no sumário de matrizes. Observem que o layout são todos iguais para qualquer sumário que você trabalhe no Gene Plus. Só que quando você vai escolher os touros, a gente vai escolher 10, 15, 5, 20 touros. E aí, essa ferramenta localizada por identidade, o nome no caso, ela pode ser interessante, porque são poucos animais a serem localizados. No caso das fêmeas, vamos supor, das matrizes, você tem um número enorme de matrizes, pode ser 100, 200, 300. E aí, como que a gente trabalha? Aí, uma forma de você fazer isso aqui, você pode ir aqui na parte inferior no botão filtrar. Você vai clicar nele e vai vir os filtros. Nisso aqui, nessa tela de filtros, só para vocês saberem, eu tenho essa parte aqui que mais faz referência que eu vou trabalhar pós-acasalamento, depois de rodar acasalamento, então tem os filtros de DEPIS máxima, mínima, curáceas máxima e mínima, ou percentil máximo. E aqui tem os outros filtros. Nascidos entre, sexo, nesse caso está bloqueado, porque já estou no sumário de matrizes, então são todas fêmeas. Com filho nos últimos anos, IQG abaixo, consanguinidade, está no entorno central, número de filhos de avaliações, número de rebanhos, etc, etc. Como vamos supor que eu descarto minhas fêmeas vazias todo ano, que seria o básico que num programa de treinamento deve ser feito, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar
confie nos últimos 2 anos, né? E aí vou processar filtros. Eu vou processar filtros e aí vieram aqui embaixo 294 animais. Aí eu posso selecionar, como a gente já fez isso aqui. Você vem selecionar a primeira, Alt M, vá e seleciona a última, que vai me marcar todas essas fêmeas. Eu não vou fazer isso porque marquei já algumas para vocês observarem. E aí estaria marcando toda essa coluna A, apareceria mais assim, ó, né? A tela embaixo preenchida quando faço Alt M, primeiro animal, Alt M, último animal, né? Mas eu só vou marcar algumas para depois a gente ver alguns exemplos específicos. É assim que eu faço. Então, eu posso fazer conferir nos últimos anos. No caso das novilhas, você vai escolher aqui, vai sumário de produtos, você vai escolher nascidos entre tal data e tal data e vai escolher sexo fêmea. E aí você vai trazer todas as novilhas. Você vai falar assim: pô, Leonardo, mas eu, desse ano 194, eu só tenho 280 fêmeas. Certo? Você pode ser que tenha 14 fêmeas a mais. Mas é melhor ficar com 14 fêmeas a mais e selecionar de uma forma rápida que marcar 280 uma a uma, né? Total, não vai alterar muito o processo nem vai o tempo de processamento. E você, quando vai ter certeza, quando você procura aquela fêmea em seu casamento, aquela fêmea vai estar lá. Sempre melhor sobrar que faltar. Bom, na parte superior tem um menu de acasalamentos. Se eu clico nele, aparece para mim processar e resultados. Em processar é para terminar de fechar aqueles animais, se está tudo certo com os animais que eu escolhi, estão todos ali antes do acasalamento. E em resultados eu vou ver, após processar o acasalamento, ver o resultado desse acasalamento. Quando você clica em processar, você observa essa tela. O que tem? Na parte inferior esquerda, eu tenho a lista de touros. Na parte inferior direita, né, a lista de matrizes escolhidas. Superior direita, uma ferramenta para escolher animais em forma individual. E aqui os animais que vão aparecendo, que vão sendo escolhidos, para eu escolher para agregar na lista, né? Observem que eu tenho aqui, então aparece um numerinho 6, né? Que eu escolhi 6 machos e escolhi 11 matrizes. Aparece aqui para mim, né? Bom, se eu quero agregar algum animal, vamos supor esse touro, RDM 6680, ele é um macho, seleciono o macho, localizar, ele localizou aqui do lado superior direito, aparece marcado em amarelo. Eu quero escolher ele para fazer parte do acasalamento como um reprodutor. De 6, observem que ele agora mudou para 7 e o touro aparece aqui na minha lista de reprodutores. Se eu quero eliminar esse reprodutor da lista ou qualquer outro, é só desmarcar nessa caixa de seleção que ele some e eu volto novamente para meus 6 touros. Posso fazer a mesma coisa com as fêmeas, né? Eu venho aqui, fêmea, digito identidade, o nome, localizar, venho aqui, escolho, vai aparecer aqui agregar, né? É assim então que é feita a seleção aqui na parte de processamentos individuais. Se dá uma checagem final de tantos animais, se falta algum, você pode vir através disso e escolher. Se é um grupo de animais, o mais recomendável seria você voltar ao sumário respectivo e utilizar a seleção múltipla para escolher vários animais, um grupo de animais em sequência. Observe, aqui na parte inferior, então tem também, eu posso limpar todos os pais, né? Eu posso limpar todas as mães. Limpar tudo significa limpar animais escolhidos como pais e as matrizes.
e processar acasalamentos. Eu fechei, são esses aqui os escolhidos mesmo. Aí venho aqui e vou processar o acasalamento. Eu vou clicar aqui e ele vai a trabalhar. E ele vai fazer essa pergunta quando eu clico aqui, ó. Deseja realmente calcular os acasalamentos? Se eu clico sim, ele vai fazer as continhas do acasalamento. Se eu clico não, não faz nada. Então vamos a clicar sim para rodar. Ele supostamente ele vai rodar para mim. Bom, ele rodou para mim e vai aparecer essa tela aqui. Observem que nessa tela eu tenho aqui todos os acasalamentos. No canto inferior direito eu disse o seguinte: eu tinha escolhido 6 touros com 11 matrizes, então tenho 66 embriões, né? Ao todo, sem filtros. E aí eu posso ver aqui na parte inferior, eu tenho aqui então, ó, os animais, acasalamento, o pai, a mãe, consanguinidade e o conjunto de DEPs para cada coisa. Eu posso ver para a carcaça, então vai aparecer as DEPs de carcaça. Para ganhos e conformação, então me vai passar as DEPs de ganhos e conformação. Reprodução, as de reprodução. O índice, aí passo a ver o índice de cada indivíduo com seu percentil. E aqui na última aba, nível, que chama nível de problema, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Se eu clico no animal, no acasalamento, eu tenho a ficha do acasalamento com suas DEPs, acurácias, percentil e representação gráfica das DEPs. Eu posso ver como que era a ficha dessa fêmea e como que era a ficha do touro pai desse produto, né? Para cada um desses aqui. Bom, aqui na parte inferior eu posso fazer ordenar por pai, ordenar por mãe, ordem normal, e vai aparecer, em vez de aqui me aparecer os nomes, eu posso fazer que seja nome registro, registro com nome registro, nome com nome, que é o padrão que está lá, né? Aqui eu posso marcar para alguns animais e escolher só esses acasalamentos, como se fosse sumário. Sim? Aqui eu limpo essa coluna M. A ficha, eu tenho duas formas de ver a ficha. Ou eu clico aqui e abre, ou eu clico em ficha e vai fazer a mesma coisa, né? Bom, como esse assim então que a gente tem uma visão geral de como que é esse sumário de resultados. Na parte inferior aqui tem um botão muito importante para nós que se chama filtrar, e aqui são os filtros que você vai colocar. Então observe, aqui eu tenho um filtro do lado direito, então eu já falei para vocês, aqui eu tenho as DEPs, que posso trabalhar com DEPs. Aqui consanguinidade, IQG, acima, abaixo, algum nome. Aqui vai ser um filtro nível de problema, e aqui processa os filtros todos. Aqui puxa quando você marca, puxa todos, puxa marcados, limpa filtros e volta ao sumário aqui, né? No voltar, sempre você volta à tela anterior. Então vamos supor que eu vou falar assim: eu quero consanguinidade abaixo de 3. Como que eu faço para processar? Coloquei 3, todos os filtros, que está o padrão, processo filtros, né? E observem que de 66 acasalamentos que eu tinha, agora passei a ter 56. 10 acasalamentos têm consanguinidade superior a 3%. Bom, esses são meus acasalamentos. Eu posso, novamente, marcar, continuando aqui com os botões. Observem que o próximo é para a planilha. Então eu posso, bem aqui, marco primeiro, dou aquela teclinha Alt M,
seleção múltipla ativada, vou no último, seleciona todos, vou aqui para a planilha, vai aparecer isso, e ele me dá a opção de exportar esses acasalamentos para alguma planilha, em algum local que eu queira escolher. Por exemplo, área de trabalho, eu dou um nome, né? E eu vou salvar, a planilha já está salva aí, ó, 100%, a planilha foi salva. Exportei todos esses acasalamentos com aquele filtro que eu tinha feito para essa planilha no Excel para ser trabalhada. Sim? Ou eu posso imprimir essa lista, eu posso excluir, né? Mas lembrando aqui, ó, eu vou limpar marcados, sumiu tudo aqui, eu posso excluir. Quando excluir, eu posso marcar um embrião determinado, por exemplo aqui, veio no excluir, embrião, e aquele embrião vai ser excluído. Todos, aqui ó, marcados, desculpa aqui, excluir, marcados, aí foi excluído. Ou posso excluir acasalamentos que tenha IQG do QG do produto seja menor que IQG da mãe. Claro que toda vez que eu aplico algum filtro, eu estou restringindo minha opção de touros para determinar os acasalamentos, né? Seja esse aqui ou seja o filtro, à medida que quanto mais filtros eu aplique, menos opções de acasalamentos tenho para determinadas matrizes. Bom, vamos fazer algumas continhas. Então, nós falamos que aqui eu posso ver as DEPs e aqui o índice. A semelhança que acontece no sumário touros, produtos matrizes, no sumário de acasalamentos, observem que quando eu clico em reprodução e carcaça, ou pesos, né? O botãozinho aqui na parte inferior de calcular índice está bloqueado e não aparece nada. Ele só vai ser ativado quando eu entrar na aba índice. Aí vai aparecer na parte direita meu índice padrão, calcular e calcular IQG. Eu posso alterar o IQG, calcular IQG, e aí esse calcular IQG me leva àquela tabelinha com os índices que fui arquivando e testando, né? Eu podia ter testado, lembrando que para adicionar outro índice diferente, nós tínhamos falado anteriormente, é adicionar fórmula, eu me coloco essa linha, você coloca alguns pesos como default, manda, seleciona que vai trabalhar com esse índice e manda calcular. Lembrando que testar nesse caso, ele vai calcular esse índice aqui alternativo que está nessa marca em amarelo selecionado, para só os embriões, sem alterar o índice de produtos, matrizes e touros. Se eu mando a calcular para todos, esse índice não será só calculado para embriões, como também para touros, produtos e matrizes, alterando a ficha de todos os animais. É muito importante vocês lembrarem disso, tá bom? Então, o índice no acasalamento só você vai ter aqui nessa aba de índice. Nas outras, você não tem como alterar o índice. E, obviamente, para calcular e ordenar, você clica aqui, que ele vai calcular e ordenar o índice da forma que você quiser, né? A última aba daqui do acasalamento se chama nível de problema. O nível de problema é uma ferramenta que o Gene Plus disponibiliza para associados para trabalhar os acasalamentos. Observem que aqui na aba nível de problema tem os dados do acasalamento, né? Acasalamento, pai, a mãe, consanguinidade, QG, top, e a última é uma coluna chamada NP, que é nível de problema, que aparece em branco. Por quê? Porque eu tenho que calcular esse nível de problema. Mas antes de calcular o nível de problema, eu vou tentar mostrar para você qual que é a filosofia de o nível de problema. Então, observe. A gente vai observar essa matriz aqui e observem que ela tem uma série de DEPs negativas, né? Que são
associadas a características reprodutivas e de carcaça. Sim? Bom, e aí eu vou tentar, através dos acasalamentos, corrigir essas DEPs, transformar essas DEPs vermelhas em DEPs azuis. Para isso, eu vou escolher diferentes touros. Então, observe, para essa matriz, escolhi esse touro. Esse acasalamento desse touro com essa matriz me deu esse produto que ainda apresenta algumas DEPs negativas. Então, ele tem ainda problemas a serem corrigidos. O acasalamento não me conseguiu corrigir todos os problemas que tinha essa matriz, ou o touro, mas o acasalamento ainda apresenta DEPs negativas. Observe, vamos ver outro exemplo aqui. Observe essa fêmea aqui. Ela tem uma série de problemas bastante grandes, né? Aqui, ó, sim, associados à característica nome de reprodução e carcaça. O touro foi esse aqui. Então, apesar do touro não ser positivo para todos, o acasalamento ainda apresenta algumas DEPs negativas, porque a fêmea era muito problemática. Então, o acasalamento tem problemas. A ideia é a gente chegar a isso aqui, onde você tem essa matriz, que tem alguns pequenos problemas, com o touro, que tem problemas, e ainda apresenta problemas. Mas essa mesma matriz acasalada com esse touro, observem que o acasalamento não tem nenhuma DEP negativa. Ele vai conseguir com esse acasalamento corrigir todos os problemas genéticos que essa matriz apresentava. E o acasalamento não tem nenhum nível de problema. Então, o nível de problema, o que vai fazer? Ele vai quantificar para mim, através de um valor, se esse acasalamento apresenta DEPs negativas ou não. Se ele não apresenta DEPs negativas, como esse nesse caso, o nível de problema será 0. À medida que eu tivesse DEPs negativas, pode ser que tenha uma DEP negativa muito grande ou várias pequenininhas, mas ele apresenta um problema, e através desse valor que vai ser diferente de 0, porque vai apresentar um problema, é que eu vou quantificar se esse problema é muito grave ou ele é muito leve. E é isso que a gente vai ver agora como que funciona. Explicado rapidamente aqui qual é a filosofia do nível de problema, a gente vai calcular o nível de problema. Então, essa aba nível de problema, na parte inferior direita, tem o que se chama calcular nível de problema. E aí você vai clicar. Então, quando você clica aqui, aparece essa coluna, tem a média e os desvios padrões para cada característica, e observem que aparece um campo a selecionar. Quando eu seleciono determinada característica, estou falando que eu quero que essa característica faça parte do nível de problema. Se no acasalamento essa DEP ficar negativa, ou seja, vermelha, ela vai somar ao nível de problema. Se não ficar positiva, não sumará nada ao nível de problema. Se eu clico aqui, eu marco, né, todas as características ao mesmo tempo. Ou posso marcar todas e desmarcar algumas. Por exemplo, eu vou tirar, vamos supor, peso da vaca e peso a nascer. Não é problema para mim, não estou preocupado. E aí tem um fator de que chama 1.2, que aí vai. E aí eu posso colocar a consanguinidade também como parte do nível de problema. Eu posso trabalhar, como a gente viu, separadamente, ou posso fazer que ela seja parte do meu nível de problema. Sim? Vamos a calcular o nível de problema. Então, observem, de calcular, e já calculou o nível de problema aqui. Ó. Para mim, né? Daquela coluna que estava em branco, agora passa a estar preenchida com valores. E observem aquilo que falei. Quando ela me dá 0, significa que esse acasalamento
Para as características que eu marquei, as DEPs são positivas. Lembrem que eu não marquei peso PN e peso da vaca. Ao não marcar, estou falando para elas que elas não fazem parte do nível de problema e estou deixando que elas fiquem negativas. O resto é todo positivo. Por isso o nível de problema, como vocês podem observar aqui, é 0. À medida que começam a aparecer alguns valores aqui, significa que eu começo a ter problemas nesse acasalamento. Alguma DEP da que são de meu interesse ficou negativa. Se eu venho aqui e clicar nesse aqui, observem que aqui nesse cara PN, peso na série e peso da vaca continuam vermelhas. Marmoreio, que eu falei que fazia parte do meu problema, queria que ela fique vermelha, está um pouquinho vermelha. Então, aparece um problema. Quando eu vou aumentando aqui o valor, 7.7, eu tenho mais problemas, né? Eu tenho aqui características de carcaça, EGS e marmoreio, aí passo a ter duas características com problemas. Se eu vou aqui, vamos supor, 2.1, para vocês entenderem, eu tenho aquelas que eu DG, mas passo a ter também como problema, né? Habilidade materna, estiability e EGS. Então, quanto maior seja o meu nível de problema, mais características eu tenho negativas. Se vou nesse 7 aqui, nível de problema 7, observem que tenho, embora não tenha muitas características negativas, a magnitude dessa DEP é muito negativa, top 99, 87. Então, o que me está dizendo que não só a quantidade, sino a magnitude que me leva a nesse nível de problema. Então, observe, eu tenho aqui 3 características com ponto 6, 4, com acasalamento, desculpa, com nível de problema 0.6. Então, vamos entrar nesse aqui, nesse acasalamento, eu só tenho uma característica negativa, dentro daquelas escolhidas, fazer parte do nível de problema, marmoreio, e elas 0.6 é nível de problema, né? Está aqui em cima, 0.6. A outra tem duas características. Quais? Que fazem parte do meu nível de problema e agora estiability e marmoreio. Observem que o valor do nível de problema é 0.6 igual ao acasalamento anterior, mas em vez de ter uma, passo a ter duas, né? Aqui tenho mais um acasalamento. Novamente, eu passo a ter duas características negativas. E aqui tenho outras duas. Aqui tenho novamente uma só, EGS, né? Então, eu posso ter estiability, duas características. Então, eu posso ter animais com 0.6, acasalamento com 0.6 de nível de problema, só com uma característica de uma magnitude muito grande, ou posso ter um acasalamento de 0.6 de nível de problema, dividido em 3 características, mas de magnitude menor. Então, é importante você entrar no acasalamento e olhar esses acasalamentos. Então, como deveria ser feito? Então, quando você está acasalando, vamos supor que está no corral, a parte genética, a correção genética que me está dando indicação é o nível de problema. Lembrando que ela vai acasalar vaca, DEP a DEP. Então, se eu vejo um 0 de nível de problema, eu sei que para aquelas características que eu trabalhei e escolhi para fazer parte do nível de problema, são todas positivas. Do momento que eu olho e começa o nível de problema sai de 0, significa que esse acasalamento tem um nível de problema. E vai ser minha decisão técnica se vou aceitar essa DEP negativa ou não, conscientemente, que é um marmoreio. Nesse caso, esse acasalamento. Eu vou tolerar esse touro, esse acasalamento
né? Esse toro que estou olhando aqui me corrige determinados valores, defeitos fenotípicos daquela matriz. A nível de genético, ele apresenta um problema, esse acasalamento. Qual? Marmoreio. Ou vou tolerar ou não. Ou eu só vou trabalhar com nível de problema zero. Obviamente, eu não vou trabalhar com nível de problema muito elevado. Só se a vaca foi cheia dos problemas e ela só me dá acasalamento com problemas. Aí vou ter que escolher meu problema menor. Mas é assim que funciona o nível de problema. É um valor, então, que é um indicativo de quanto negativos apresenta esse acasalamento. Se ele é zero, são todas aquelas que são de minha importância que eu marquei ao calcular o nível de problema, elas são positivas, não tem problema nenhum. À medida que esse valor sai de zero, os acasalamentos começam a ter algum tipo de problema, alguma DEP negativa, e aí vou entrar na ficha de animal se tolero ou não esse problema. Ou se o problema fenotípico é maior que o problema genético e vou tolerar esse problema genético para aquela característica que talvez tenha um problema, mas de pouca magnitude. Então, essa ferramenta de nível de problema é muito interessante porque, observem, do momento que eu consigo entrar no acasalamento e avaliar se esse nível de problema para mim é tolerável ou não, ou essa DEP negativa é tolerável ou não, elimina de uma forma é usar aqueles filtros. Não tem filtro de DEP positiva, tal, ou não aceito DEP negativa. Na verdade, o nível de problema, se ele é zero, me diz, todo positivo, isso aqui não tem filtro. Se começa a ter problema, você vai decidir na hora se aceita ou não. Coisa que se você tivesse feito aquele filtro, você não tem a opção de escolha. Você elimina e restringe novamente a opção de touros. Claro que você pode fazer filtro. Você lembra? Aqui tenho 55 acasalamentos. Eu posso filtrar e aqui nesse centro tem essa parte de nível de problema, né? E aí posso dizer, nível de problema máximo, eu vou tolerar 2. Sim? Observem que, tem uma mensagem aqui, ao utilizar os filtros de nível de problema, os outros filtros de DEPs, excetuando consanguinidade, tem que estar em branco. Sim? E aí você vai processar filtros. Como eu já eliminei consanguinidade antes e não coloquei consanguinidade nível de problema, vou rodar aqui. E de 55 acasalamentos, né, que eu tinha, eu passei para 29. Então restringi muito minha opção de acasalamento. O que acontece quando você coloca muito filtro? Você elimina. Porém, é interessante o nível de problema como indicador que esse acasalamento tem persiste ainda algum problema genético, alguma DEP negativa, você tomar a decisão no momento. Então, observe, eu filtrei e aí tenho acasalamentos com nível de problema 2. O máximo de problema que eu vou ter é só 1.8, que é esse acasalamento desse tipo. Onde o problema é qual? Basicamente só marmoreio, que passou para top 95. É uma característica, mas ela é uma DEP muito negativa. E isso faz que meu nível de problema vá para 1.8. Então, basicamente, é assim que funciona o nível de problema. Quando a gente vai calcular o nível de problema, aparece aqui um fator que vem como default 1.2. Quando eu mudo esse fator, eu vou mudar a escala, tá? Disso aqui. Então, observe. Eu vou aqui calcular o nível de problema. Vou deixar aqui, para vocês observarem. 1.2, coloquei 1.7 e muda. Então, observem, o que muda são os valores. Eu vou passar para 2, para 3, estou passando para 3 de fator, né? E vai mudando a escala. Mas a gente recomenda ficar, por uma forma de você identificar bem a ordem dos níveis de problema não muda, tá? Para identificar
e trabalhar bem com o fator 1.2, que é o fator. A gente recomenda não mexa no fator, trabalha com 1.2, que você vai se dar bem e vai estar tudo certo. Mas era só para vocês entenderem o que acontece quando você muda o fator. Ele muda a escala do nível de problema. Tá? Aí voltei ao mesmo. Bom, a ideia do nível de problema, qual que é a ideia do nível de problema? É eu ter um animal, por exemplo, um top 2, né? E que seja assim. Observe, se eu gero a ficha desse animal, né? Quando eu vou vender, aqui tem uma ficha de acasalamento, aqui seria a ficha animal. Quem não vai comprar? Por que não comprei? Não é top 01, não é top meio, não é top 1, é um top 2. Mas ele não é um touro melhorador. O que ele vai estragar o galo da pessoa que compre esse reprodutor? Então a ideia do nível de problema é você quantificar através de um valor se esse acasalamento ainda tem DEPs negativas e trabalhando com essa ferramenta, acasalamento após acasalamento, tentar produzir 100% dos animais nesse desenho de ficha aqui. Todo positivo, pode ser 2, pode ser 3, pode ser top 4, pode ser top 5. Mas eles são melhoradores para todos os conjuntos de características que são avaliadas. E se um dia o índice vai mudar, pode mudar que eu não tenho problema, todas minhas DEPs estão totalmente equilibradas, positivas. É assim então que mais ou menos funciona o nível de problema, é assim a ferramenta do nível de problema. Eu espero ter sido útil para vocês e qualquer dúvida estamos à disposição e vocês podem entrar em contato, seja por redes sociais, por e-mail ou por telefone, através do WhatsApp. Tá bem? Muito obrigado e até um próximo contato.